Heloísa, é um imenso prazer. Até durante a pandemia, nós conversamos, né, Heloísa, e eu falei, Heloísa, esse ano a gente não vai se ver, porque com a pandemia a gente não vai conseguir fazer, porque nem tinha ideia de que a gente poderia conversar dessa forma e te ouvir dessa forma. Então, eu fico muito feliz da gente poder agradecer a tecnologia, né? A Deus e a tecnologia para a gente poder te ouvir. Então, agradecido, nós iniciamos. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Muito obrigada. Eu também, minha gratidão a essa casa, meu respeito e minha gratidão a Itajubá. E uma boa noite a todos que estão ligados a nós. Agradecendo a Deus por estarmos com essa possibilidade de conexão espiritual através do celular. Compreendendo através agora da ciência tradicional o que Jesus já nos explicara. Na casa do meu pai existem muitas moradas. E Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, apresenta com tanta propriedade os vários mundos habitados, ou seja, num convite à nossa humildade tão bem apresentada por Jesus de Nazaré, que preferiu o nascimento numa família simples, humilde, operários, e ele também iniciou sua vida como operário, carpinteiro, como disse Jesus. É preciso entendermos o amor e o respeito ao próximo é que farão de nós um indivíduo mais feliz, porque o nosso pensamento cria, constrói e transforma. Kardec apresenta no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns como o sonâmbulo com problemas intelectuais consegue compreender melhor as coisas no estado sonambúlico, porque o corpo de carne, diz o mestre de Lyon, age como uma água lodosa. E durante o sono, muitas vezes, conseguimos um discernimento maior, desde que estejamos preocupados com a prática do bem, com pensamentos melhores, com o nosso crescimento espiritual. Mas surpresa! Num livro com vários neurocientistas, quando eles apresentam a neurociência, encantados verificamos pontos de contato entre Kardec, o pensamento do Dr. Norman Dodge, do Dr. Oliver Sacks, do Dr. Marzenik, de um grupo de neurocientistas nos Estados Unidos que, dirigidos pelo Dr. Norman Dodge, escreveram em conjunto um livro lindo, O Cérebro que se Transforma. Quando começamos a ler, livro não espírita, melhor ainda, quando começamos a ler este livro, O Cérebro que se Transforma, nos perguntamos, mas não é o que Kardec fala? Porque Kardec nos lembra que o espírito é tudo. Somos centelhas etéreas no nosso estágio de evolução, revestidos de perispírito que liga a centelha etérea quando encarnados ao corpo físico. Desencarnados, continuamos revestidos de perispírito, que a parapsicologia já diz que existe, fotografou e chama de corpo bioplásmico, embora o governo dos vários países tenha tentado destruir esta ideia, porque surge um homem livre, um homem que não teme sequer a morte do corpo físico, porque ele passa a compreender que a morte não existe. E a parapsicologia criada por Joseph Heine nos diz, a mente é extrafísica, a mente não depende do corpo físico. Porém, Kardec nos lembra, existe algo que se chama ser do corpo. Mas o que é o ser do corpo? Kardec nos explica. O espírito é tudo. Somos pensamento e vontade, inteligências e morais do universo.
individualizações do princípio inteligente. Tão importante que na resposta à pergunta 23, quais os elementos constitutivos do universo está? Deus, o Criador, energia cósmica universal, onde estão inseridas as leis de Deus. Uma luz, vamos imaginar assim, cujas leis dirigem tudo que existe de material e semimaterial. O corpo físico, os astros, as estrelas, o perispírito, que é formado de plasma físico também, e uma modificação da energia cósmica universal, mas o terceiro elemento, eu imagino envolvido por uma luz prateada, nós, espíritos, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, que iniciamos a nossa caminhada, como apresenta Kardec nos Mares Mornos. Aliás, André Luiz Kardec mostra em A Gênese Orgânica dos eumintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo, e eu vou dar um salto maior, até os insetos, alguns com uma sociedade ideal como as abelhas, e chegamos aos mamíferos, entre os quais nos situamos, com os mesmos órgãos e eles com a mesma capacidade de desenvolvimento. E quando a parapsicologia diz a mente não se destrói, não morre com o corpo físico, que é extrafísica, ficamos encantados. Quando Luísa Heine diz, a esposa de Heine, e mentes extrafísicas se comunicam com mentes físicas, mais encantados ficamos. Aí fazem um seminário na Rússia, na Universidade de Kirov, para estudar Kardec. Encantados com esse racionalista francês, que sem aparelhagem alguma, sem os instrumentos sofisticados entre os quais a Câmara Killian, apresentou o perispírito, que corresponde em tudo ao corpo bioplásmico. O perispírito irradia, não está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola, formam raios, também diz a parapsicologia, que permite os fenômenos inabituais, que chamamos de fenômenos mediúnicos. Mentes extrafísicas, indivíduos que morreram, vêm avisar sua morte através de pancadas na parede. O governo russo tentou abafar essas experiências, mas duas americanas pegaram as experiências e publicaram um livro lindo. Não é espírita, mas é. Experiências psíquicas além da cortina de ferro, que confirma tudo o que Kardec apresentou. Joseph Heine honestamente diz: o Espiritismo nos precedeu, veio anterior a nós apresentando os mesmos fenômenos inabituais. Mas o Espiritismo está ainda além da parapsicologia, na compreensão do espírito, porque a parapsicologia para nas mentes, ela não ousou chegar ao espírito, mas vai chegar. A reencarnação está provada, e com esses neurocientistas completa-se um círculo de ouro que dá as mãos à verdade apresentada pelos espíritas, inclusive ao ser do corpo de Kardec. Por que Kardec fala no ser do corpo? Porque somos espíritos, mas encarnados dependemos desse instrumento magnífico que permite a nossa comunicação, o corpo físico. Sem o espírito, o corpo físico não é nada. Viram também na Universidade de Kirov, em universidades americanas, alemãs, com Sowell, Carrington, vários parapsicólogos, que quando o perispírito se afasta definitivamente do corpo físico, ele vira cadáver, o corpo físico. Mas então, qual é a importância do corpo físico? Sem o corpo físico, por exemplo, o Schumacher, aquele corredor que corria em carros, há quantos anos está lá, incapaz de se comunicar?
Kardec lembra que os sonâmbulos, que indivíduos com problemas intelectuais, têm mais possibilidade de comunicação durante as horas de sono, durante as horas que se expressam em fenômenos mediúnicos. A parapsicologia confirma e diz que indivíduos com problemas intelectuais conseguem lucidez, agir perfeitamente quando estão se expressando na telepatia, que é reconhecida cientificamente desde 1941, o poder de pensamento apresentado por Jesus de Nazaré. Se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério, porque nosso pensamento constrói, transforma, modifica. E são os parapsicólogos que dão as mãos a Jesus. E agora os neurocientistas, professores, pesquisadores, professores das universidades dos Estados Unidos, que apresentam a grande verdade. O pensamento transforma o cérebro do corpo físico, mas problemas no corpo físico impedem a expressão do pensamento. Schumacher está lá, talvez pensando, talvez caminhando no mundo espiritual, mas há um impedimento, uma barreira no corpo físico do grande homem que impede a sua comunicação. O físico Hawking dá um exemplo melhor ainda. O seu corpinho foi deformado por aquela doença, uma distrofia terrível. Ele ficou todo tortinho numa cadeira de rodas, até a cabecinha caiu no peito. Ele não conseguia mais falar. O corpo físico dele estava com tantos problemas que o espírito lúcido não tinha comunicação, mas conseguiram nesse mundo, agora com tantos recursos técnicos e tão necessitado de desenvolvimento moral, conseguiram um computador que permitiu ao físico Hawking, hoje já desencarnado, falar. E este homem forte, guerreiro, maravilhoso, que nunca se queixou do abandono da primeira mulher que queria um namorado, que nunca se queixou do abandono da segunda mulher, que nunca se queixou da doença terrível que o acometeu, aproveitou a sua voz para ditar livros sobre as descobertas que ele fez olhando o universo infinito. Esse indivíduo, embora todo o impedimento do ser do corpo, que criou verdadeiras barreiras, conseguiu transpô-las através de uma força interior maravilhosa, e seu cérebro estava com algumas lesões, permitia ainda a lucidez do seu pensamento. O espírito forte conseguia vencer as barreiras do cérebro, e ele nos deixou lições maravilhosas que nos libertam do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Porque, como dizia Chico Xavier, somos ciscos, eu diria ciscos luminosos, mas apenas ciscos, perante bilhões e bilhões de planetas e bilhões e trilhões de irmãos mais velhos, mais inteligentes, mais humildes, mais capazes. O Consolador prometido encontra hoje um reforço magnífico em livros, em pessoas não espíritas, honestas o suficiente para virem colocar suas mãos junto às nossas, na construção de um mundo melhor, no qual o sentido da vida não será o reino do ouro, o reino do poder, o reino do sexo desconjuntado, desregrado, o reino do chafurdar-se na alimentação, nas bebidas, no álcool e nas drogas. Não, será o reino do esclarecimento, da compreensão de que somos espíritos. A ciência oficial vai chegar lá. Da compreensão de que temos, no nosso atual estágio de evolução,
um corpo de carne que é um instrumento magnífico e que nós somos responsáveis por esse corpo de carne, que tem prazo de validade, que é delicado. Uma pandemia agora nos mostrou os limites que temos no nosso planeta nesse corpo de carne. Mas sabemos que nosso espírito é indestrutível, mas respeitamos este corpo de carne porque encarnados, problemas no corpo de carne impedem a manifestação do nosso espírito. O professor, o mestre em piano, Paulo Martins, ele de repente, por uma pequena lesão no cérebro, ele se viu impossibilitado de tocar piano. Outro espírito de luz, ele não reclamou, talvez tenha chorado, mas foi estudar e se transformou num maestro encantador, regendo as orquestras, matando a sede de música. Mas um senhor enxergou a tristeza do Paulo Martins e lhe fez luvas maravilhosas, porque ele erguia o dedo e o cérebro não dava, o espírito tentava pela força abaixar o dedo, mas não havia condição. O problema era no cérebro, tanto quanto qualquer quebradura no computador pode impedir o maior programador de se expressar. E com aquela luva especial, o grande pianista levanta e abaixa os dedos e tem tocado maravilhosamente, chorando, emocionado. E nós choramos também, porque é uma vitória do espírito, lembrando ainda os entraves, as resistências, os problemas que também no nosso planeta Terra o corpo físico pode gerar para nós todos. Mas também pode ser instrumento de solução. Os neurocientistas coordenados pelo Dr. Norman Doidge, Marzenik, Barrita, Bárbara Yandi, que é educadora, Michael e tantos outros se uniram e tentaram explicar, mas de onde vem esse pensamento que modifica o cérebro? Não conseguiram. A parapsicologia conseguiu, em parte. O pensamento é extrafísico, vem da mente que é extrafísica. Aí eles param, não chegam ao espírito. Mas está maravilhoso. Um passo largo foi dado. E os exemplos apresentados também por um outro neurologista magnífico, Dr. Oliver Sacks, que tem vários livros. Eu amo um antropólogo em Marte, e outro, um homem que confundiu sua mulher com chapéu. Um antropólogo em Marte, o Dr. Oliver Sacks, conta uma história que deu filme. A história de uma moça autista que, graças ao amor de sua mãe, e como era um autismo mais light, ela se transformou em professora de zootecnia numa universidade dos Estados Unidos. Ela ama os grandes animais, mas olha com certa distância e receio os seres humanos. Mas amou o Dr. Oliver Sacks e apresentou a ele uma máquina que ela criou porque sente falta de abraços, mas dispensa o abraço de humanos. Deve ter sido muito ferida no passado. E o Dr. Oliver Sacks, um indivíduo também maravilhoso, que já foi hippie, drogado, e depois se transformou num educador e num curador de problemas graves, ela abraçou e deixou ele usar a máquina de abraços que ele amou. Diz que a máquina é muito afetuosa, que dá um abraço muito gostoso. E o Dr. Oliver Sacks, além de contar a história dessa moça, que diz sempre que ela deve tudo à mãe, porque a mãe lhe dizia, autoimagem positiva, inde sempre Jesus, sois deuses, sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra.
Quando eu vou entrar assim num estado, eu nem entro, porque já digo as palavras de Jesus e falo: Senhor, iluminai-me, somos deuses e luzes e viemos não para sofrer, para construir um mundo de paz, um mundo sem violência, e vamos construí-lo. O Dr. Oliver Sacks, entre outras histórias, conta a história dessa moça que é vitoriosa, autista, grave, até hoje ela não gosta muito dos seres humanos, mas consegue interagir e dar aula, graças à imagem positiva que sua mãe construiu. E às vezes eu vejo pais tentando destruir seus filhos. Você é burro, olha seu irmão como é inteligente. O que é isso? Freud já diz, não se comparam indivíduos. Não podemos comparar crianças, despertar ciúmes. Parábola do filho pródigo. Há que receber todos com o mesmo amor, mesmo porque existem várias espécies de inteligência. Inteligência para o esporte, inteligência para o trabalho mecânico, inteligência para o trabalho intelectual. E Jesus demonstrou, como sempre, através do seu exemplo, que todos os trabalhos são nobres, preferindo trabalhar como carpinteiro, substituindo seu pai na carpintaria, só com 30 anos, além de toda a exemplificação, começou a pregar a arte de bem viver, a arte de ser feliz, a arte de conseguir a alegria, a felicidade possível no planeta Terra, que só se consegue, como dizem os cardiologistas, Dr. Roberto Calil e Álvaro Avezum. Pareceria linguagem espírita. Os dois fizeram um videozinho juntos e depois ouvi várias outras vezes o Dr. Calil falando, fala muito bem, é um homem bom, pelo menos ele inspira bondade e honestidade. E os dois falaram, é preciso fazer o bem, é preciso desenvolver a espiritualidade, que não é religião. Eles têm um medo da palavra religião, porque misturam com sacerdócio, com rituais, com os templos de pedra, sacrifícios aos deuses com letra minúscula. Não! Religião, diz Kardec na Revista Espírita de 1868. No conceito filosófico, e todo conceito é filosófico, religião é religar, é ligar as luzes do universo, é projetar o indivíduo na transcendência, na superação dos instintos que herdamos dos animais, mas que degeneramos, porque os animais são disciplinados até na expressão dos instintos, porque eles não têm quase livre-arbítrio. Embora o nosso livre-arbítrio seja estreito devido à nossa falta de evolução, ele dá mais possibilidade. Existe uma degeneração de instintos, uma escravidão aos instintos, quando uma verdadeira civilização, lembra Kardec, assessorado, e só ele teve tal assessoria, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, espíritos sábios, dirigidos pelo Mestre Jesus de Nazaré. Outro caso, que esse é contado por Norman Dodge, o caso de Virgil. Virgil foi um homem que com 16, 18 anos ficou cego. Cataratas imensas, descuido, pobreza. Mas aí ele encontrou uma ex-namorada que vinha de um mau casamento muito desiludido e se encontraram. E ela, um coração bondoso, resolveu ajudar Virgil. Convenceu até a operar as cataratas. O normal seria que Virgil ficasse feliz. Não. Por quê? Se, dizem os neurologistas, do 0 aos 9 anos, quando se formam os mapas cerebrais, não desenharmos alegoricamente os mapas cerebrais, que não são rígidos como pensávamos antigamente,
eles se unem, são fraternos, solidários quando necessário, mas que precisam do pensamento saudável, do seu dono, assim diríamos. E Virgil havia formado o mapa cerebral da cegueira, desenvolvendo mais o tato. Ele não havia mais treinado, iluminado os seus mapas cerebrais, que se apagaram no sentido de utilizar a visão. E ele começou uma fase de verdadeiro sofrimento, porque as imagens se confundiam. Cada caso é um caso. Existem alguns que recuperam a visão e logo conseguem enxergar. Virgil não. Ele era um sujeito pacato, um pouco gordo, sossegado, estava acostumado em não ver. Tinha o seu trabalho, era massagista, tinha o seu trabalho, e de repente ele entrou em pânico por esse mundo confuso que se desenhou à sua frente, que ele se sentiu infeliz, porque perdeu o emprego, porque estava nervoso, porque dia e noite se confundiam para ele. Os rostos se misturavam com os objetos, as letras se misturavam. Às vezes ele conseguia ver letras grandes, uma por uma, mas não conseguia juntá-los. Mas a esposinha continuou o trabalho com Virgil. O querido Dr. Norman não conta o final da história, mas vejam a importância de formarmos os mapas cerebrais para o desenvolvimento moral. É isso que a nossa sociedade, em sua grande maioria, está caótica, perdida, eu diria até maluca. Há uma voz geral dos jovens: vamos aproveitar, temos só uma vida. Como temos só uma vida? Alguém também dos Estados Unidos, Brian Weiss, muitas vidas, muito mestre, mergulha na doente com síndrome do pânico e, entrando além do útero da mãe, penetra com a moça em 5 reencarnações que ela teve. Numa língua, ele gravava com cuidado cada encarnação, cada língua por ela usada, foi pesquisar os lugares que ela descreveu e não se torna espírito, que é até bom, mas diz que ele agora é reencarnacionista e sabe que temos muitas vidas, muitos mestres. São as lições que, além do espiritismo estar hoje muito bem recebido, e cuidado, diz Solenhache, o cristianismo também, quando era perseguido, foi muito bem, foi não crescendo, mas depois ele foi aceito com Constantino, e aí começaram as misturas, a decadência do cristianismo. Então, nessa hora de vitória, de dar as mãos à ciência, à parapsicologia, a cardiologistas, a psiquiatras como o Dr. Brian Weiss, a psiquiatras como o Dr. Ian Stevenson nos Estados Unidos, que fala sobre reencarnação, o Dr. Banerjee, que também na Índia faz o mesmo trabalho, pesquisam, não se tornam espíritas, melhor ainda, porque confirmam a verdade espírita sem interesse algum. E nesse mundo novo, nós espíritas fomos chamados a divulgar o Consolador prometido. Mas por que o Consolador prometido? Porque pela vaidade, pela arrogância, criamos o materialismo. Pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho, o materialismo se espalhou na face da terra. E a nossa sociedade apresenta um grande número, até em crianças, de depressões, de angústia, de suicídios, de falta de estímulo para com a vida, de jovens que ficam crianças morando sempre, não por amor, mas por necessidade e carência afetiva. E agora somos convidados, não mais sozinhos, mas com um grupo de parapsicólogos. Quando Heine
começou a falar que a mente era extrafísica, muitos parapsicólogos o abandonaram. Mas quando ele apresentou a telepatia, tão bem apresentada também no trabalho de Kardec, quando ele apresentou, voltaram, porque a telepatia fez muito sucesso. Ficam assim, estranhando um pouco a comunicação, a interação de mentes extrafísicas sem corpo físico com as mentes físicas, reconhecida por vários parapsicólogos, entre os quais Luisa Heine e Joseph Heine. Um mundo novo? Não. Um mundo melhor explicado, através do desenvolvimento da tecnologia, através de máquinas especiais que acompanham o trabalho do cérebro, através de indivíduos especiais e corajosos já na sua época. Jung dizia: é preciso desenvolver a espiritualidade. No livro Memórias, Sonhos e Percepções, ele, que era médium, conta alguns fenômenos mediúnicos. Tinha uma tia, também médium, e ele apresenta essa dilatação, irritando o seu ex-professor Freud. Romperam, porque Freud, que era materialista, não aceitava essa dilatação que a espiritualidade nos traz, auxiliando também, mas não é isso apenas, querido doutor Ricardo Calil, querido doutor Álvaro Avezum, que faz pesquisas no sentido do desenvolvimento da espiritualidade. É também compreensão da nossa imortalidade. Como uma outra psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross, que estudou na Suíça medicina, mas que conheceu lá um colega nascido e vivendo nos Estados Unidos, se apaixonaram. Elizabeth Kubler-Ross casou e foi morar nos Estados Unidos. Ela disse: era o último país que eu queria. Foi trabalhar num hospital público municipal. Ela disse: eu não queria trabalhar nesse hospital. Mas aí ela disse que pensou, ela é muito amorosa: não posso tornar meu marido infeliz. Se eu tenho que viver aqui porque ele gosta, eu vou ser feliz. Foi fazer psiquiatria para se dedicar mais aos doentes. Já era médica formada na Suíça. Fez psiquiatria. E a preocupação de Elizabeth: os doentes em estado terminal, que eram colocados nos piores quartos, que não recebiam muitos remédios e às vezes nenhum, porque já eram considerados quase mortos, eram quase abandonados. Elizabeth Kubler-Ross começou um trabalho, ela recebeu 18 prêmios por esse trabalho também, de pedir e exigir assistência aos que estavam em quase morte, provando que muitos voltavam à vida e que provavam também que somos muito mais do que um corpo físico, porque se enxergavam no teto da sala de operação ou do quarto, acompanhando as visitas médicas, ouvindo os que os médicos falavam, vendo de um lugar que não era do corpo físico, não era com os olhos do corpo físico. Para a psicologia, temos captações extrafísicas, além dos sentidos físicos. Kardec falou antes isso e Luisa Heine confirma. Conhecemos o mundo à nossa volta por vias outras que não a dos sentidos físicos, porque não somos um corpo de carne, somos espíritos, percebendo o mundo à nossa volta pela irradiação do perispírito, trazendo as informações para o cérebro do corpo físico. Mas nesse momento de quase morte, o espírito em geral, alguns entram num corredor iluminado, outros ficam vagando pelo hospital, vão até a sua casa, outros ficam confusos. Elizabeth Kubler-Ross sentava e anotava tudo, quando aqueles que entravam em quase morte voltavam.
e explicavam para ela o que os médicos falavam, as brincadeiras, os remédios receitados. Ela havia pedido: prestem atenção. E ficava cientificamente provado que realmente o corpo desmaiado, inerte na cama ou na UTI, eles continuavam vivos, percebendo o mundo à sua volta e trazendo informações preciosas. Aí, corajosamente, Elizabeth Kubler-Ross foi naquele espiritismo diferente dos Estados Unidos conhecer para onde foram os que morreram, onde eles estão. E foi em sessões do espiritismo dos Estados Unidos, que não é igual ao nosso. Havia um senhor que fazia materializações. Ele era conhecido, mas não tanto. A presença constante de Elizabeth Kubler-Ross, que ficou encantada com a materialização, que descobriu que não havia morte, que os que morriam tinham uma vida paralela no que chamamos mundo espiritual. Depois ela ficou sempre indo às sessões, porque ela se apegou a um espírito que se materializava pequenininho e depois ia crescendo e se tornava um gigante, não dando margem a qualquer dúvida, uma realidade concreta, entre aspas. E com a presença de Elizabeth Kubler-Ross, o povo fluiu e o médium, recebendo presentes, talvez cobrasse, isso ela não conta. Recebendo presentes, foi ficando vaidoso. E na hora em que não havia fenômeno, ele improvisava algum. Elizabeth avisou que ia sair e ele prometeu vingança. Não sabemos se foi ele que fez isso, mas ela era tão boa que a AIDS havia aparecido, ela construiu um instituto para crianças aidéticas, inspirado em Madre Teresa de Calcutá. E puseram fogo no instituto e ela perdeu documentos, chorou muito, mas depois se levantou e construiu um novo instituto, porque ela diz: até o momento da morte temos que dar toda assistência e depois a morte não existe. Temos que nos preocupar aonde vai o nosso querido. Então, hoje, a verdade espírita está tão clara. Infelizmente, tantos se recusam até a ler. Não quero saber, não quero saber, tenho uma só vida. E Sartre, um homem tão inteligente, materialista, diz: o homem é uma paixão inútil. Está como um ovo fechado numa substância limbosa. Vem à terra da necessidade de comunicação, mas quando vai obter a transcendência, que é a finalidade da vida, morre e vira uma paixão inútil. Pelo amor de Deus, isso é um balde de água fria. E outros filósofos, alguns até que tiveram boa intenção, mas que apresentam esse materialismo destruidor. Não por acaso estamos encarnados, eu ainda, vocês vejo que são muito jovens, estamos ainda encarnados no planeta Terra. Temos que levantar corajosamente esta bandeira que Jesus quebrou as janelas com as quais havíamos fechado a verdade secreta numa caixa preta como a dos aviões, para entregá-la só aos iniciados, aos poderosos, aos que pagavam, e que Jesus apresentou a todos nós, e nós não o compreendemos. E que Jesus enviou Kardec, ex-druida reencarnado, que ainda encontrou sua esposa magnífica, Amélie Gabrielle Boudet, ex-sacerdotisa também druida, porque entre os druidas as mulheres eram também consideradas como os homens. E a Terra mostrou nas pesquisas arqueológicas que as mulheres eram poderosas e enterradas com a mesma pompa do que os homens. É dessa época que vieram Kardec e Amélie Gabrielle Boudet.
retos, corajosos, idealistas, desapegados dos bens da terra. Ela tinha um instituto, não conhecia Kardec, baseado em Pestalozzi, o grande educador, um dos maiores da Europa. Era protestante, queria educar o homem integral, o homem fraterno, o homem amoroso. E Kardec foi estudar no castelo de Pestalozzi. Lá, o mais velho ensinava os menores. Kardec, várias vezes, assistiu às crianças menores. Ele foi para a França, onde, numa aldeia pequena perto de Versalhes, havia nascido Amélie Gabrielle Boudet. Ela já estava com 30 anos, 9 mais velha do que Kardec. Era considerada solteirona. Os pais criaram Amélie para ser livre. Não livre no mau sentido, livre dominando os instintos primitivos, disciplinada que herdamos dos animais. Livre não se escravizando ao corpo físico, nem ao dinheiro, nem ao poder. Livre, desenvolvendo o amor ao próximo, a riqueza interior, não o extrato bancário, e a capacidade de amor. Ela criaram um instituto para atender também crianças e jovens que não podiam pagar. Kardec, enquanto isso, criara, acho que em Paris que ele estava, um instituto que depois um jornalista fez uma crônica e diz: o senhor Léon Hippolyte Denisard Rivail é especialista em curar alunos viciosos, ou seja, cuidando de dificuldades várias, vícios, dificuldades em aprendizagem. Corajosamente trouxeram a verdade secreta, que Jesus já tirara do secreto. Corajosamente apresentaram, com auxílio de médiuns, no início 2 crianças, as meninas Boudin, depois médiuns do mundo todo, Kardec de mãos dadas com Amélie, que sempre o estimulou e que cuidava da sociedade que ele fundou em Paris para estudar o espiritismo, para interagir com mentes extrafísicas, traz um trabalho bonito. O primeiro foi pioneiro no livro O Céu e o Inferno, conta casos de espíritos felizes, arrependidos, suicidas, medianos. Tudo vai se juntando. Um grande tapete brilhante luzes, porque tanta perturbação na Terra, aproveitando uma aparente perturbação que vai nos livrar das sombras da corrupção, das sombras do desamor, das sombras do egoísmo, das sombras da escravidão ao dinheiro, da sombra da escravidão ao corpo de carne, das emoções controladas, educação das emoções, como diz Daniel Goleman. Iluminar as paixões, diz Kardec em A Gênese, no It e as Paixões. Iluminar as paixões com a luz da razão, controlá-las, educá-las. Este é o convite que o Consolador prometido nos faz, ressuscitando os ensinamentos de Jesus de Nazaré na sua força, na sua beleza, na modificação que causou em tantos espíritos. Temos o exemplo maravilhoso de Gandhi, que diz: não sou cristão, porque os cristãos não entenderam Jesus, mas sou seguidor de Jesus, porque graças a ele criei a minha marcha em paz para libertar a Índia. Sigo as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças que fizeram de Gandhi este espírito que nos encanta, que compreendeu a verdade secreta, que devia ser meio espírita, porque lá na Índia acreditam na reencarnação, que continua uma luz nos auxiliando na nossa iluminação interior. O Consolador prometido é o único que, de mãos dadas com a ciência tradicional, com as últimas descobertas dos neurocientistas,
Com a descoberta dos neurocientistas da plasticidade do cérebro, ou seja, até então julgávamos que o nosso cérebro era um disco rígido, com regiões que se desenvolviam e não se misturariam. Não, o nosso cérebro, a plasticidade do cérebro revela, ele também se expressa em fraternidade e solidariedade. O Dr. Norman Dodge, o Dr. Paul Barrita e tantos outros falam sobre a história de uma moça e ela nasceu com vários problemas. Ela até 1 ano não engatinhava, a mãozinha estava dobrada sobre o coração, a perninha não funcionava, era molinha, sobretudo a perna direita. Mas não existiam máquinas que pudessem verificar o que acontecia com aquela criança. Mas o médico, não encontrando possibilidade de diagnóstico, deu o nome de uma doença genética. Não seria o caso, porque não havia ninguém da família com essa doença. Mas ela começou a receber um tratamento. Mais tarde ela foi levada no instituto com crianças com paralisia cerebral. Eu trabalhei vida profissional 16 anos na psicopedagogia da ACD, foi a maior lição que eu tive, como a gente amadurece. E a menina foi crescendo. Quando ela já tinha 20 anos, já estava bem melhor, a família amava muito, autoimagem positiva, você pode, você consegue, religião, muito religiosa, o som alto da igreja incomodava, mas ela adorava orar, ia à igreja e dizia que ela estava se preparando para o paraíso. Não sei se ela era católica ou evangélica, mas com uma fé imensa. E as máquinas mostraram que ela não tinha o hemisfério esquerdo, que ela só tinha meio cérebro. Como ela conseguira tanto progresso, pensamento forte, espírito guerreiro, amor da família, autoimagem positiva, tratamento e estimulação adequada, ligação, relação, corpo-espírito. O espírito era o dono do corpo da menina. Talvez algum problema reencarnatório tivesse impedido a formação do hemisfério que se apresentava através das máquinas modernas como um fiapo apenas, mas a alegria de viver, o amor à família, a fé em Jesus que fazia dessa menina uma rocha, permitiram que ela, aos 25 anos, levasse uma vida normal. Diziam que ela não iria enxergar, ela usa lentes muito grossas, mas enxerga o suficiente para estudar, trabalhar em meio período, viver com uma tala na perna direita, o braço ainda tem problemas, mas ela vive uma vida normal, ela se penteia, ela toma banho sozinha, ela vai ao trabalho sozinha, ou seja, o pensamento transforma o cérebro, tanto quanto pensamentos bons, de gratidão a Deus pela bênção de existir, de coragem nas horas de dificuldade. Quem passou pela vida em brancas nuvens, diz o poeta, e em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Criamos lições difíceis. Lições mais complicadas desenvolvem o nosso neurônio. E essa jovem conseguiu, através de Jesus, da fé, do tratamento dos especialistas horizontal, levar uma vida normal. Hawking não conseguiu tanto, mas conseguiu ensinar ao mundo como é o universo e nos convidar a olhar as estrelas no céu. Disse que não acreditava em Deus, mas apresenta um Deus, lei, ciência, tão bonito que é o Deus ciência. O Deus pode ter vários nomes, mas é o Criador que criou tudo o que existe. Vamos, então, elevar o nosso pensamento de gratidão,
a todos esses vultos magníficos que nos iluminam. E hoje, ouvindo os latidos da Regina, do cachorrinho da Regina, encantada porque amo os animais, elevei minha gratidão a São Francisco de Assis, que já naquela época exemplificou a nós todos desprendimento dos bens terrenos. Quer dizer, o uso, mas não o abuso, ter o necessário, não ser acumulador como aqueles que acumulam sujeira nos Estados Unidos. Alguns querem acumular ouro. O exemplo vem também desse vulto que merece o nosso amor, a nossa alegria, o pensamento de gratidão. E o nome do centro, Irmão Itajubá. Amei. Quando eu era muito jovem, fui fazer tratamento para um parente na PS e havia o Irmão Pena Branco Itajubá. E o meu pai escreve em Ciência Espírita: por que preconceito contra o índio e contra o negro, que é o nosso povo? Querem francês, querem alemão, mas são nossa raiz. Há que amá-los, respeitá-los. E é claro que eles tiveram várias encarnações de sábios, de seres intelectualmente, mas o que vale ainda, eles querem demonstrar é o amor. É necessário amar ao próximo como a si mesmo, aos animais, às árvores, à natureza. Caso contrário, uma intelectualidade, um desenvolvimento etéreo, vazio, como diz Jung, não desenvolvendo espiritualidade, de nada vale. E se há o desenvolvimento espiritual, o amor ao próximo, seja qual for a expressão em que o espírito resolva se apresentar, por humildade ou por sua identidade, há que reconhecê-lo pelas palavras que fala, pela emanação que emite, pelas obras que constrói. Muito obrigada. Gratidão a todos que me ouviram, a esses espíritos maravilhosos que cuidam da divulgação do Espiritismo, ao irmão Itajubá e a todos que com ele trabalham em nome da libertação do planeta Terra. Gratidão. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a vocês. Obrigada. É um prazer ter você junto com a gente, te escutar é uma bênção, e que nós possamos aproveitar todos esses ensinamentos na nossa vida, que somos ainda muito pequenos, mas como você disse, luzes, né? Que podemos iluminar onde estivermos, né, dentro das nossas capacidades. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada, querida. Muito obrigada. E o ano que vem estamos juntos outra vez, hein? Se Deus quiser. Encarnada ou desencarnada? Espero que encarnada. Mas desencarnada, eu faço o copinho. Obrigada, querida. Boa noite. Responde. Muito obrigada. Obrigada, querida. Boa noite.